Caros irmãos, queridas irmãs, com imenso júbilo, nós hoje celebramos a solenidade da nossa padroeira Santa Luzia, concluindo o nosso ano jubilar. E por ser ano jubilar, o nosso coração se enche de júbilo. Graças a Deus, tantas pessoas vieram para nós celebrarmos este dia em honra de Santa Luzia. Santa Luzia é uma virgem mártir. Portanto, ela foi duplamente coroada, com a coroa da virgindade, da pureza, da castidade, e também com a coroa do martírio, a fortaleza. Ela conservou a integridade da fé. Santa Luzia viveu em Siracusa, na Itália, e o seu martírio aconteceu mais ou menos no ano 304, sob o imperador Diocleciano. O seu nome quer dizer luz, Luzia, Lúcia, que vem do latim lux. A Escritura nos diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Inclusive, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal, e na noite do Natal nós ouviremos na primeira leitura: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Deus é luz. Ele é a nossa luz e sem Ele nós caminhamos nas trevas. Nós caminhamos perdidos, desorientados. Mas se Ele nos ilumina com a sua graça, ilumina a nossa inteligência e move a nossa vontade para nós o conhecermos e o amarmos, porque a luz não apenas ilumina, ela também aquece. Então a luz sobrenatural da fé, da graça, ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade, aquece o nosso coração para nós amarmos a Deus. Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. No dia do nosso batismo, se acendeu a luz de Deus no nosso coração, na nossa alma. Jesus é o sol da justiça. Nós não temos luz própria. Sem Ele, nós caminhamos na escuridão, nas trevas. Mas uma vez que Ele nos ilumina, nós também refletimos a sua luz e começamos a iluminar. Por isso, no dia do nosso batismo, nos foi entregue uma vela acesa. No dia da dedicação da nossa igreja, também as velas que estão nas paredes foram acesas, para nos lembrar esse mistério da nossa iluminação. Santa Luzia, na sua vida, refletiu pela pureza, pela castidade, pela fortaleza, pela integridade da fé, a luz de Deus. Por isso foi duplamente coroada. Contudo, para iluminar, nós temos que nos gastar, nós temos que nos consumir, nós temos que nos sacrificar. Como acontece com a vela, como acontece também com as lâmpadas a óleo, de que fala o evangelho de hoje. As virgens prudentes, as virgens imprevidentes, elas precisavam ter óleo na lâmpada para que a chama permanecesse acesa. A luz precisa de combustível. A chama precisa de combustível. Como é que nós abastecemos a fé? Como é que nós abastecemos a caridade, a esperança
para que essas chamas fiquem sempre acesas. Com a oração, com a Eucaristia, com a leitura e a meditação da Palavra de Deus, nós vamos mantendo acesa a chama da fé, a chama da esperança, a chama da caridade no nosso coração, conforme nós vamos exercitando a nossa fé. Mas é preciso que nós nos gastemos, que a gente vá se consumindo. Se a gente se poupa, se a gente não se gasta, se a gente se guarda para si mesmo, se nós não estamos dispostos a viver uma vida de serviço e uma vida de renúncias por causa de Cristo, então a nossa vida não ilumina. Há 25 anos atrás, quando Dom Gilberto, que era bispo de Campinas, quis criar uma nova paróquia aqui no Jardim Amanda, que estava crescendo, era justamente para que a igreja iluminasse as realidades, as vidas das pessoas que viviam aqui, com mais intensidade. Porque o fogo é assim. Você tem uma vela acesa. Se você divide com outra pessoa aquela luz, aquele fogo, acende uma segunda vela, você não fica com menos fogo. A luz se multiplica. É assim que acontece com os bens espirituais. Com os bens materiais é diferente. Se eu tenho R$100 e eu divido com alguém, eu fico com menos do que eu tinha antes. Agora, o conhecimento, por exemplo, se eu divido com alguém, eu não deixo de possuir aquele conhecimento e eu transmitir para outra pessoa. Essa luz é assim também. Nós temos aqui uma missão de viver a fé e de testemunhar a fé, de transmiti-la, de comunicá-la às outras pessoas, de sermos aqui no nosso bairro, de sermos aqui no nosso contexto, na nossa realidade, uma luz, a luz de Cristo, a luz de Deus que ilumina o mundo, aqueles que caminham nas trevas, aqueles que caminham no pecado, na ignorância, no erro, que não conhecem a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que ilumina, que esclarece as coisas. E Santa Luzia tem tudo a ver com isso. Deus quer iluminar os nossos olhos, não só os nossos olhos físicos, os olhos do nosso corpo, mas os olhos da nossa alma, do nosso coração. Pela intercessão de Santa Luzia, que é a nossa padroeira, nós pedimos a Deus a luz. Tantas pessoas vieram, certamente, querendo pedir a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a cura para os olhos físicos do corpo. E Deus a constituiu para ser intercessora, não só nesta causa, mas em tantas outras. Mas nós devemos pedir especialmente a ela que também a nossa vida seja uma luz. Também a nossa paróquia seja uma luz que ilumina. Porque sem essa luz que vem do céu, sem essa luz que vem de Deus, tudo é confuso. Tudo é obscuro, estranho. Deus quis nos dar como padroeira, colocar Santa Luzia para ser a nossa irmã, a nossa amiga que cuida de nós. A nossa amiga lá do céu que cuida de nós. Esta igreja, como está escrito ali naquela placa do lado, foi dedicada solenemente a Deus em honra de Santa Luzia. Tem ali uma inscriçãozinha em latim: Deo optimo massimo. Dom. Essa sigla aparece em vários edifícios romanos antigos. Os pagãos usavam essa expressão
para se referirem a Júpiter. Deo Optimo Máximo significa ao maior e melhor Deus. Só que depois os cristãos adotaram essa expressão, cristianizaram essa expressão para se referir ao único Deus verdadeiro. Ao maior e melhor Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em honra de Santa Luzia. Em muitas igrejas se encontra, inclusive, na fachada, essa expressão, ou a sigla, DOM. Essa igreja foi dedicada a Deus. A nossa vida foi dedicada a Deus no dia do nosso batismo. Nós pertencemos a Deus. Isso significa que nós não podemos fazer com a nossa vida o que nós queremos, o que nós bem entendemos. A nossa vida é dele. Ele é que faz de nós o que ele quer. Santa Luzia entendeu isso. Ela, uma jovem, decidida a se consagrar inteiramente a Deus, a Jesus Cristo, ser inteira dele, de corpo e de alma, esposa de Cristo. Ela foi ameaçada, ela foi torturada, e no entanto ela permaneceu fiel. Aos olhos do mundo, alguém poderia dizer assim: mas Deus não a salvou, Deus não a poupou, Deus não a livrou da morte, porque acabou morrendo. Os inimigos venceram. Mas vejam que 1700 anos depois, nós estamos aqui numa igreja dedicada a Deus em honra dela. Ela foi exaltada por Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ela se manteve firme, fiel, e Deus a recompensou com a glória do céu, com a coroa da virgindade, com a coroa do martírio. E Deus quer nos coroar também, quer recompensar a nossa fidelidade, o nosso esforço de corresponder à sua graça. Entrai pela porta estreita, fazei todo o esforço. O caminho que leva à perdição é largo, é espaçoso. O caminho que conduz à vida é apertado, é estreito, custa. É fácil ser bom um dia. O difícil é ser bom todo dia, um dia depois do outro. Hoje eu vou ser bom, mas todos os dias, ser fiel nas pequenas coisas todos os dias, é difícil, é exigente. Mas nós podemos, porque a graça de Deus atua em nós. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. Se nós conservamos as lâmpadas cheias de óleo. Se você abastece o carro e sai andando com ele e nunca mais abastece, chega uma hora que o carro para. Nós temos que manter as lâmpadas abastecidas. Por isso existe a igreja. Por isso existem as paróquias, as dioceses. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo instituiu os sacramentos, os sacerdotes, a igreja, fundou a igreja, para nós alimentarmos a nossa fé, para nós nos abastecermos com a graça de Deus constantemente. Tempo do advento, tempo da vinda. Lá no Pai Nosso em latim a gente diz assim: adveniat regnum tuum. Venha o teu reino. Adveniat. Por isso que advento é a vinda. Jesus está vindo. Nós pedimos que ele venha, que o seu reino aconteça. As lâmpadas precisam estar acesas. Nós temos que estar preparados. Na primeira leitura, o Cântico dos Cânticos dizia: o amor é mais forte do que a morte.
Santa Luzia venceu a morte. Mas eles a mataram, coitada. Colocaram ela numa fogueira, ela não morreu. Aí depois jogaram óleo fervendo nela. Depois cortaram a garganta dela. Santa Luzia, segundo os relatos, só morreu depois que deram a ela a Sagrada Comunhão. Depois que veio o sacerdote e deu a ela a Sagrada Comunhão. Então ela fez aquilo que nós cantamos no Salmo. Entregou a sua alma, o seu espírito nas mãos de Deus. O amor é mais forte do que a morte. Ela venceu os tormentos, ela venceu o martírio, ela venceu aquelas ameaças com a força do amor. Águas torrenciais não poderão apagar esse amor. E depois na segunda leitura, São Paulo nos dizendo: eu vos desposei como uma esposa a Cristo. As nossas almas são esposas de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Nós fomos feitos para o matrimônio espiritual, para nos unirmos intimamente a Deus. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos. Santa Luzia está no céu intercedendo por nós. Deus nos colocou aqui sob o patrocínio dela, sob os cuidados dela. Nós devemos de fato tê-la como nossa irmã, nossa mãe espiritual, que cuida de nós. Santa Luzia aqui na nossa paróquia exerce um tipo de maternidade espiritual, cuidando de nós. Nós devemos ter uma grande devoção por ela. Ela, na sua fidelidade a Deus, não deixa de cuidar daqueles que lhes foram confiados. Hoje também eu completo 5 anos aqui como pároco da paróquia Santa Luzia. Há 5 anos, Dom Ayrton José estava celebrando aqui a missa da nossa padroeira e me empossando como pároco dessa paróquia. Então também quero pedir a Deus que me dê a graça de ser fiel a esse ministério, a essa missão que me é confiada pela igreja, com as minhas limitações, com os erros e os acertos que nós temos cometido durante esses 5 anos. São João Maria Vianney, depois de algum tempo que ele estava em Ars, ele disse assim: Ars não é mais Ars. Porque ele viu uma transformação, uma mudança naquela sua paróquia. Eu não sou São João Maria Vianney e nem nós somos Ars, mas, graças a Deus, eu consigo ver. É bonito ver a graça de Deus trabalhando, agindo na vida de cada pessoa. Posso dizer que eu sinto um santo orgulho, se é que existe um santo orgulho, né? Na falta de uma palavra melhor, de tantas coisas que nós juntos temos feito, mas especialmente quando eu vejo a graça de Deus trabalhando na vida de cada pessoa. Tantas pessoas progredindo na fé, progredindo na graça. De fato, Deus tem me ensinado a exercer uma paternidade espiritual, rezando por vocês, acompanhando, orientando, aconselhando, corrigindo e muitas vezes até sofrendo, às vezes até chorando, por alguns que se perdem, por alguns que se afastam, mas rezando.
É assim que Deus vai me ajudando a exercer a minha paternidade espiritual, me gastando, me doando, e vocês, cada um com a sua vocação também, trilhando esse caminho que Deus estabeleceu para nós de santificação. Então eu me alegro muito de estar aqui nestes 5 anos, até quando Deus permitir, até quando o bispo quiser, mas a gente pode dizer, Santa Luzia não é mais Santa Luzia, porque Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai trabalhando na nossa vida, e São João Maria Vianney dizia, só no céu é que nós saberemos o bem que fizemos aqui. Só lá no céu nós teremos consciência de quantas almas foram salvas pela nossa oração, pelo nosso ministério. Deus vai fazendo a sua obra, algumas coisas nós vemos, outras coisas nós não vemos. Mas nós temos que confiar no poder da oração, no poder dos sacramentos, na força da palavra de Deus, de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. Nós somos uma família, nós devemos nos comportar assim, como irmãos em Cristo, membros de uma só família, e nos amarmos com amor sincero, com amor verdadeiro. Às vezes na família também as pessoas se desentendem. Às vezes na família também, às vezes as pessoas brigam. Mas nós continuamos sendo família, nos amando e rezando uns pelos outros. Eu tenho percebido e entendido cada vez mais que não existe pastoral sem oração, sem vida intensa de oração. O padre, quando reza pela paróquia, pelos paroquianos, está fazendo pastoral, está pastoreando. Quando ele intercede, quando ele reza pelo seu povo. E é bom que todos nós entendamos isso também, tantas pessoas aqui que são agentes de pastoral, cada um doa um pouco da sua vida, prestando algum serviço, e isso é tão bom, que nós tenhamos esse desejo de gastarmos a nossa vida por Jesus que nós amamos, pela igreja. Tudo isso tem que ser abastecido, sustentado com a oração, com a vida interior. Sem vida interior, nada vai para frente, nada acontece. Porque o protagonista de tudo na igreja é o Espírito Santo. Então vamos pedir a Ele que nos sustente, assim como sustentou Santa Luzia, naqueles momentos difíceis, que o Espírito Santo que habitava nela e habita também em nós, nos sustente para nós continuarmos cumprindo a nossa missão. Eu como pároco, nós como paróquia, cada um cumprindo a sua missão, vivendo a sua vocação. Santa Luzia, interceda por nós e nos ajude. Amém.